Olá, muito boa tarde. É um prazer estar convosco para vos falar acerca deste assunto que é tão importante e que verdadeiramente pode transformar vidas. Darmos estudos bíblicos que possam fazer um sentido especial na vida das pessoas. Antes de mais, desde logo, naqueles que dão o estudo bíblico, mas também naqueles a quem nós podemos dar os estudos bíblicos. Ora, muito bem, vamos então ver, em primeiro lugar, o que é um estudo bíblico. O estudo bíblico, como o nome indica, é um estudo que nós fazemos através da Sagrada Escritura, através da Bíblia. É um estudo que, na verdade, procura respostas que Deus dá através da sua palavra às perguntas que nós temos para serem devidamente esclarecidas. Os estudos bíblicos começaram no século XIX com o pastor Haskell. Ele desenvolveu um método de estudo em que tinha uma pergunta e depois ia à palavra de Deus procurar a resposta para essa pergunta. E através deste método, que a senhora White aconselhou como sendo realmente um método extraordinário e de inspiração divina, através deste método as pessoas podiam com mais facilidade compreender a palavra de Deus e assim encontrarem respostas às suas questões. Podiam aprofundar o seu conhecimento acerca das doutrinas, as doutrinas verdadeiras, aquelas que correspondem ao plano de Deus para o ser humano e que nos ajudam a preparar também melhor para vivermos uma vida que vale a pena ser vivida neste mundo, mas também e acima de tudo preparando-nos para a cidadania do reino dos céus. Agora a pergunta que se coloca é como preparar-nos então para podermos dar um estudo bíblico que verdadeiramente ajude a transformar vidas. A primeira coisa que nós devemos estar cientes que devemos fazer é orar. Orar pelas pessoas a quem vamos dar o estudo bíblico. Orar para que Deus nos ajude a nós a preparar-nos devidamente para podermos dar essa instrução espiritual àqueles a quem vamos apresentar o estudo bíblico. Depois de fazermos esta oração, pedindo ajuda e direção a Deus, devemos fazer um estudo prévio do tema que nós temos como preparado para apresentar às pessoas. Não devemos cair no erro de pensar que porque conhecemos já muito bem o tema ou porque o apresentamos já várias vezes, estamos devidamente preparados para o apresentar. Na verdade, cada estudo bíblico é uma oportunidade de nós aprofundarmos um pouco mais o nosso próprio conhecimento acerca do tema que vamos apresentar. E quantas vezes, ao darmos um estudo bíblico, nós na prática somos confrontados com um ou outro pormenor que, na verdade, nos traz uma nova perspectiva acerca do assunto, uma nova questão que nos é colocada. E se nós não fizermos essa preparação prévia, corremos o risco de não estarmos preparados, às vezes, para responder a todas as nuances das perguntas que as pessoas nos colocam quando estamos a dar o estudo bíblico. Portanto, o estudo prévio é sempre muito recomendável para podermos estar minimamente preparados para apresentar o tema que vamos apresentar às pessoas. Finalmente, a nossa apresentação pessoal também é importante. O modo como nós nos apresentamos perante os outros diz muito acerca da seriedade, do respeito, da importância que nós damos à pessoa com quem nos vamos encontrar. Daí que a nossa aparência pessoal possa realmente ajudar-nos, ou não, a estarmos devidamente preparados para podermos ministrar um estudo bíblico. Dito isto, vamos então ver quais são as características fundamentais de um bom estudo bíblico. Esse estudo que nós queremos que ajude as pessoas a transformarem as suas vidas. Antes de mais, o estudo bíblico, como o nome indica, deve ser um estudo que está devidamente alicerçado na palavra de Deus. É absolutamente necessário que a Bíblia possa ser o nosso instrumento para darmos estudos bíblicos. Há vários métodos de dar o que se chama estudos bíblicos. Uma vez, por exemplo, eu fui confrontado com uns senhores que me propuseram estudar a Bíblia, mas a base do estudo não era a palavra de Deus. Era um outro livro que falava acerca das coisas da Bíblia. Um verdadeiro estudo bíblico, um estudo bíblico para transformar vidas, deve estar fundamentado na palavra de Deus. Deve ser a própria palavra que deve ser introduzida, porque, na verdade, não é a palavra de Deus que nos vai dar as respostas. É Deus que, através da sua palavra, nos dá as respostas, aquelas que nós pretendemos e aquelas que realmente valem a pena. Depois, o estudo bíblico deve estar construído e deve ser apresentado de forma simples e fácil de ser entendido pela pessoa.
Porquê? Precisamente porque o interesse é que a pessoa compreenda o tema que nós estamos a apresentar. Isto é absolutamente fundamental. Se o tema não for fácil de ser compreendido pela pessoa, nós não conseguimos instruir a pessoa, não a conseguimos ajudar a que ela compreenda esse tema exatamente de acordo com aquilo que o Senhor nos revelou. E aí a pessoa fica a perder. O estudo bíblico não alcança o mesmo nível de profundidade e não pode ter o mesmo impacto, a mesma influência na vida da pessoa que teria se ela o pudesse compreender plenamente. Portanto, este ponto é essencial, simples e fácil de ser entendido pela pessoa ou pessoas a quem estamos a ministrar o estudo bíblico. Terceiro ponto, cada texto que nós vamos buscar à Sagrada Escritura é um texto que tem que estar relacionado diretamente com o tema do estudo. Não convém selecionarmos textos que refiram o assunto que estamos a abordar de forma indireta. O texto bíblico deve apresentar diretamente o assunto sobre o qual nós estamos a falar. Porquê? Precisamente porque assim o texto vai responder à questão que está na base, portanto, do estudo, como também vai ajudar a que a pessoa entenda melhor aquilo que lhe estamos a dizer. Não estamos a dizer através do nosso conhecimento, pela nossa alta recriação, estamos a apresentar aquele ponto precisamente porque a palavra de Deus fala sobre esse assunto e nos dá a informação de que necessitamos acerca desse assunto que nós estamos a apresentar. Ora, muito bem. Vejamos então mais algumas características de um bom estudo bíblico. O estudo interpreta corretamente cada texto que está a ser analisado. Isto é importante. Porquê? Precisamente porque isto também vai auxiliar a pessoa a compreender aquilo que nós lhe queremos transmitir da parte de Deus. Por outro lado, deve estar adaptado à pessoa que o recebe. Por exemplo, na perspectiva. Imaginemos, por exemplo, um exemplo prático, nós estamos a dar um estudo bíblico, por exemplo, a um professor de História. Seja qual for o nível, pode ser do ensino básico, secundário, até universitário. Estamos a dar um estudo bíblico a alguém que tem uma formação em História. O estudo bíblico, a esta pessoa em particular, deve ser um estudo bíblico que vá focar aspectos históricos. Porquê? Porque é uma perspectiva para a qual a pessoa está naturalmente preparada. É um tema que ela gosta, é a sua área. Portanto, ao darmos um estudo bíblico com um enfoque, uma perspectiva histórica, estamos a ir ao encontro dos interesses, estamos a ir ao encontro daquilo que é a sensibilidade da pessoa e, portanto, é mais fácil da pessoa, eventualmente, compreender melhor aquilo que lhe estamos a apresentar e até a importância do assunto que lhe estamos a apresentar. É claro que isto constitui também um desafio para quem apresenta um estudo bíblico, obviamente, porque ao estarmos a falar com alguém que é especialista numa determinada área, convém, mais uma vez, que estejamos bem preparados para poder dar o estudo dentro dessa perspectiva, dentro da área de conhecimento da pessoa. Mas, na verdade, a Bíblia tem respostas que são válidas para todas as pessoas. Basta apenas que nós saibamos qual é a melhor abordagem para adaptar à pessoa a quem estamos a apresentar determinado tópico, determinada doutrina, determinada mensagem. Finalmente, também a questão do vocabulário relacionado, de alguma forma ainda, com o anterior. O vocabulário é importante, porquê? Porque imaginemos, por exemplo, que estamos a dar um estudo bíblico a um católico. Se nós, estando a dar estudos bíblicos a uma pessoa de cultura católica, nós estamos a lidar com alguém que está habituado a um determinado tipo de vocabulário religioso. Se nós usarmos outro vocabulário religioso com o qual a pessoa não está familiarizada, é natural que a pessoa não nos compreenda tão bem como se nós usarmos o seu próprio vocabulário, aquele a que ela está habituada. E então, falando, por exemplo, com um católico acerca de vários assuntos, podemos falar, por exemplo, da Santíssima Trindade, podemos falar acerca da Virgem Maria, podemos falar, enfim, outro tipo de palavras ou expressões que as pessoas rapidamente captam o significado. Se nós estivermos a dar um estudo bíblico a uma pessoa de outra religião não cristã, por exemplo, a um budista, é importante que nós conheçamos algum do vocabulário que eles utilizam, algumas das ideias principais, para podermos adaptar a nossa linguagem, o nosso vocabulário, a essa pessoa, de maneira que ela compreenda melhor a mensagem que nós lhe queremos transmitir da parte de Deus através do estudo bíblico que estamos a fazer com ela. Depois, nós temos ainda um outro princípio que é importante, que Jesus muitas vezes utilizou com as pessoas com quem entrou em contacto, que é a partir daquilo que a pessoa conhece para a levar até aquilo que ela ainda não conhece, mas aonde Jesus pretende que ela chegasse. Quando nós aplicamos este princípio aos estudos bíblicos, nós podemos pegar em coisas que são do comum, do dia-a-dia da pessoa, e a partir daí criar
paralelos, criar relações que possam levar a que a pessoa, a partir daquilo a que ela está habituada, possa chegar mais facilmente ao ponto que nós lhe queremos transmitir e que está relacionado com o tema do estudo bíblico que nós estamos a ministrar. Por exemplo, imaginemos uma cozinheira. A cozinheira está habituada a lidar com os alimentos, a confeccioná-los, está habituada a ler ementas. Nós podemos pegar, por exemplo, nisto e dizer que para que a nossa vida possa ser uma vida de acordo com a vontade de Deus, nós temos que seguir uma receita. E essa receita é Deus que a dá. E então vamos, por exemplo, buscar exemplos de vários elementos que nós diremos que são os ingredientes para que nós possamos ter um resultado final que valha a pena. E qualquer pessoa habituada com as lides da cozinha compreenderá aquilo que nós lhe queremos dizer quando falamos desta forma. Isto é apenas um exemplo prático para percebermos um pouco melhor como estes princípios se podem aplicar depois quando nós estamos a dar estudos bíblicos. Por outro lado, é importante também que o estudo bíblico que nós estamos a dar se limite ao tema que nós estamos a apresentar, para que não haja aqui, digamos, entre aspas, derrapagens. Não começarmos a falar de um assunto e depois passamos a outro, e depois a outro, e depois a outro, e finalmente já não sabemos exatamente do que é que estávamos a falar. É muito importante que cada estudo bíblico tenha um único tema e é sobre esse tema, em particular, que nós vamos falar com as pessoas. Acontece frequentemente, sobretudo se são pessoas que estão realmente interessadas em compreender uma série de coisas e que têm muitas dúvidas, que a meio do estudo as pessoas nos coloquem as mais diversas questões. Quando isso acontece, nós devemos registar a pergunta da pessoa e dizer-lhe: nós num próximo estudo poderemos falar desse assunto em especial. Agora vamos cingir-nos só a este para podermos aproveitar o melhor o nosso tempo para vermos este assunto na sua globalidade. E então, por que não, deixar esse assunto que a pessoa apresentou, que não estava relacionado com o tema que nós lhe estamos a apresentar, e então, num estudo posterior, nós vamos abordar só esse tema que à pessoa interessa, porque foi o tema que ela introduziu, foi a pergunta que ela fez, nós vamos explicá-lo à luz da palavra de Deus. Mas evitar ao máximo misturar as coisas para nos cingirmos a um único tema por estudo. Isto é realmente muito importante. Finalmente, o tema deve ter interesse e aplicação prática na vida da pessoa. Se a pessoa não percepcionar, até pode ser que tenha interesse, mas se a pessoa não perceber que o assunto tem interesse para ela, dificilmente a pessoa vai valorizar. Não se vai concentrar da mesma maneira durante o estudo bíblico. E, finalmente, não vai aproveitar tão bem o assunto que lhe foi apresentado, como se ela perceber que aquele assunto realmente é importante para ela e pode ter uma aplicação prática muito válida, muito vantajosa na sua vida de família, na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, etc. Portanto, o tema deve ser apresentado sempre de maneira que a pessoa perceba que realmente tem um interesse e uma aplicação prática na sua vida. É evidente que há assuntos que são mais fáceis de levar para o campo da prática do que outros. Por exemplo, a oração, a guarda do sábado, são exemplos de doutrinas que nós podemos apresentar com uma maior ênfase prática. Mas aí está o desafio de buscar outros assuntos, apresentá-los e conseguirmos dar à pessoa também essa perspectiva de que aquele assunto, embora possa não parecer muito prático, na verdade tem uma implicação prática importante na sua vida ou nas suas vidas, dependendo se é uma pessoa ou mais. Ora, muito bem, vamos então agora ver as fases do estudo bíblico. O estudo bíblico, grosso modo, tem 3 fases fundamentais. A primeira, que é a introdução. A introdução deve ser breve, deve anunciar o que é que nós vamos estudar, para que a pessoa saiba aquilo que vai ser o tema daquele estudo bíblico, para que ela própria também perceba qual é o terreno aonde tem que se mover, portanto, para que ela saiba que estamos a falar de um determinado assunto e não de outro qualquer. E, finalmente, solicita, portanto, a bênção de Deus através de uma oração para o estudo que nós vamos fazer com a pessoa. Depois da introdução, vem então a fase do desenvolvimento. E aqui nós podemos considerar 5 fases nesta etapa do desenvolvimento. Primeira, e é um pouco aquilo que já vimos, falar de um modo acessível e compreensível para a pessoa. E cada caso é um caso, não há 2 pessoas iguais. E então nós devemos, tanto quanto possível, conhecer bem a pessoa com quem estamos a dar o estudo, para podermos
adaptar de maneira a irmos ao encontro das suas características, dos seus interesses, das suas necessidades e também da sua sensibilidade para determinado aspecto que possa ter o tema que nós estamos a apresentar. Em segundo lugar, usar imagens físicas ou mentais. As imagens servem como ilustrações que vão ajudar a pessoa a perceber aquilo que nós lhe queremos transmitir. E aqui temos um excelente exemplo no ministério de Jesus. Nós podemos ver nos Evangelhos como Jesus usava as imagens, não podendo recorrer a imagens, muitas vezes como nós podemos no PowerPoint ou outras. Jesus naquele tempo usava imagens que ajudavam as pessoas a perceber aquilo que ele queria transmitir. Ele falava das coisas que as pessoas estavam familiarizadas, das ovelhas, das moedas, de personagens bíblicos, das mais variadas coisas que as pessoas conheciam e que ajudava as pessoas a visualizar aquilo que Jesus estava a dizer. Portanto, usar imagens físicas ou mentais é muito importante para nós podermos ajudar as pessoas a compreender a mensagem que nós queremos que passe. Em terceiro lugar, partilhar experiências pessoais positivas. Eu tenho uma experiência que eu faço que está relacionada com o tema que eu estou a apresentar no estudo bíblico. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo usar a minha experiência para mostrar à pessoa a vantagem prática e o alcance que aquela doutrina, aquele ponto que eu estou a apresentar, pode ter também para a vida dela. A minha experiência ilustra, de alguma forma, as vantagens em adotar, em conhecer, em aplicar na vida aquilo que eu estou a transmitir da parte de Deus à pessoa através do estudo bíblico. Depois, podemos recorrer a coisas, a situações familiares à pessoa. Já falei do caso da cozinheira, já falei do caso de um professor de história, por exemplo. Enfim, são apenas 2 exemplos que nós podemos usar para nos ajudarem a ver qual é o caminho, qual é a abordagem que devemos fazer, que tipo de elementos podemos trazer ao estudo bíblico para que ele possa ser melhor compreendido pela pessoa com quem estamos a estudar a palavra de Deus. E depois, ponto número 5, dar espaço para as perguntas. É muito importante que as pessoas possam falar. E estarmos atentos até às reações delas, para que possamos, através dessas reações, perceber se é o momento de continuarmos a falar ou se é o momento de estarmos um bocadinho em silêncio para deixar que a pessoa reaja àquilo que nós lhe estamos a mostrar. Eu recordo-me muito bem de um estudo bíblico que dei a uma senhora. Falando, no caso concreto daquele estudo bíblico, acerca da segunda vinda de Jesus, e reparei que a senhora teve uma reação que intuitivamente me fez parar e ficar em silêncio à espera que ela dissesse qualquer coisa. Ela ficou em silêncio, a olhar para o texto, muito séria, muito pensativa, e eu percebi que era o momento de eu ficar em silêncio. Dei-lhe espaço para que ela se pudesse manifestar. E quando ela finalmente falou, ela disse-me uma coisa que para mim foi uma revelação. Ela disse-me que aquele texto que nós estávamos a ver, que ela o conhecia de cor. Mas apesar de o conhecer de cor, disse-me ela, nunca tinha percebido que aquele texto estava a dizer que Jesus ia voltar outra vez. Ela conhecia o texto, mas nunca o tinha percebido na sua essência. E naquele momento ela percebeu. E porque lhe dei espaço para que ela se manifestasse, ela pôde colocar aquela situação. Enriqueceu-me a mim, ajudou a ela a desabafar aquilo que ela estava a sentir e a pensar naquele momento. Muitas vezes também, ao darmos estudos bíblicos, as pessoas, quando damos espaço para as perguntas, as pessoas podem colocar as questões que verdadeiramente lhes interessam a elas. Porque nós, à partida, temos as perguntas básicas, as perguntas normais. Mas pode acontecer que a pessoa tenha uma pergunta que nunca nos foi colocada. Mas é a pergunta que ela tem. E é importante que ela a possa formular para que nós possamos, com a ajuda da palavra de Deus, responder ou ajudar a pessoa a encontrar a resposta à pergunta que ela tem para responder. Aquela resposta que ela procura e que ela ainda não encontrou. Portanto, o espaço para perguntas num estudo bíblico é fundamental. Nunca nos esqueçamos, um estudo bíblico não é uma pregação. Um estudo bíblico é um momento de estudo da palavra de Deus, não uma pregação. Nós não estamos lá como pregadores, nós estamos lá como monitores, como instrutores da pessoa para que ela possa encontrar a mensagem de Deus através da Bíblia Sagrada. Muito bem. Vamos então ver a última fase do estudo, que é a fase da conclusão. O que é que deve ter a conclusão de um estudo? Deve recapitular os pontos principais do tema que nós estudamos. Lembrem-se, um estudo, um único tema. Deve também fazer um apelo para que a pessoa aceite a mensagem que foi apresentada através do estudo, porque cada tema implica a aceitação da pessoa para o assunto
que lhe foi apresentado. Por exemplo, imaginemos, na prática, estudamos acerca da oração. Qual é o apelo que vamos fazer? Vamos dizer à pessoa: está disposta a passar a orar, a falar com Deus, como vimos neste estudo que é importante fazer? Ou se a pessoa já ora, por exemplo, mas não orava da forma correta, porque não tinha o conhecimento que nós temos e que ela adquiriu durante o estudo, dizer: o que é que pensa fazer para mudar a sua forma de orar, agora que viu como Deus deseja que nós oremos, ou que viu os conselhos que Deus nos dá acerca da oração, por exemplo? Enfim, são apenas alguns exemplos simples, mas que nos ajudam a perceber o que é que pode ser o apelo articulado com o tema que estamos a apresentar. Depois, devemos orar com a pessoa para agradecer a Deus a oportunidade que lhe deu à pessoa de rever coisas que ela já sabia, de aprender coisas novas e, sobretudo, que confirme, que alimente a sua motivação para que ela ponha em prática aquilo que ela aprendeu durante o estudo bíblico. Finalmente, anunciar o tema do próximo estudo, para que a pessoa possa saber o que é que vai aprender, o que é que vai estudar no próximo encontro que vamos ter com ela. Quem sabe, se a pessoa, antes de estar connosco, não vai pesquisar, por exemplo, na internet, ou não vai procurar alguma literatura sobre o assunto, ou não se vai tentar preparar de maneira, às vezes, até criar algum confronto de ideias connosco quando apresentarmos o estudo. Isto é particularmente frequente quando estamos a estudar com pessoas que pertencem a outras denominações religiosas, mas que aceitam estudar a Bíblia connosco. Elas às vezes trazem perguntas, podíamos dizer na manga, para nos tentarem complicar um bocadinho as coisas. Talvez para tentarem elas levar-nos a aderir a alguma ideia que elas defendem, que elas aceitam. E aí, ao anunciarmos qual é o estudo seguinte, estamos a dar a oportunidade à pessoa de ler, é verdade. Mas estamos a ser honestos com a pessoa e estamos a deixar que a pessoa saiba exatamente qual é o tema que vai encontrar da próxima vez, para que se sinta mais à vontade a abordar o tema connosco. Dito isto, nós devemos apresentar sempre, e tanto quanto possível, a pessoa de Jesus em cada estudo bíblico. E a pergunta é, porquê apresentar a Jesus em cada estudo bíblico? E às vezes é um desafio também, mesmo para nós adventistas do sétimo dia, podermos apresentar Jesus em cada um dos temas que estamos a estudar nos nossos estudos bíblicos. Mas porquê fazê-lo? Porque Jesus, na verdade, é o centro da vida cristã. Não faz sentido ter uma vida dita cristã se a pessoa de Jesus não estiver no centro dessa vida. É Ele que dá significado, é Ele que dá sentido à vida. Por outro lado, Jesus tem o poder de atrair as pessoas e as conquistar, coisa que as doutrinas não podem fazer. As doutrinas não conquistam pessoas. Quem verdadeiramente pode tocar o coração e transformar vidas é a pessoa de Jesus, nomeadamente pela ação do Espírito Santo. As doutrinas são simplesmente conceitos, ideias. Não podem, não têm o poder que Jesus tem para transformar corações. Terceira razão que poderemos apontar é que Jesus é verdadeiramente aquele que dá sentido às doutrinas. Não são as doutrinas que dão sentido a Jesus. É Ele que dá sentido às crenças e às doutrinas. Finalmente, aceitando primeiro a Jesus, aceitam-se as doutrinas com mais facilidade. Às vezes, faz-se ao contrário. Às vezes quer-se levar as pessoas através das doutrinas até Jesus. Não. Temos que as levar primeiro a Jesus. E depois, quando elas aceitam a Jesus, elas aceitam as ideias, os ensinos de Jesus com muito mais facilidade. Continuemos. Então, como relacionar o tema do estudo com Jesus? Algumas dicas importantes. Em primeiro lugar, mostra a ligação entre Jesus e o assunto estudado. Não há nenhuma doutrina que não tenha uma relação com Jesus, que não esteja relacionada com o Mestre, com os seus ensinos, com o seu estilo de vida, com o seu exemplo. Então, é o desafio que nós temos, encontrar a ligação entre a doutrina e Jesus e apresentar a Jesus como o Senhor da doutrina. A doutrina não é da Igreja, a doutrina não é humana, é um ensinamento que nós recebemos de Cristo através da Bíblia Sagrada. Depois salientar a intenção que Jesus tem através do tema estudado. Porquê é que Deus nos dá aquela doutrina na sua palavra? Porque Ele tem uma intenção. Então, vamos explicar à pessoa qual é a intenção de Deus ao dar aquela doutrina. Depois, realçar
como o tema estudado revela o amor de Deus. Como é que eu, através daquela doutrina, posso perceber melhor o amor de Deus? Como é que esse amor se revela através daquele princípio, dos valores, dos princípios que estão relacionados com aquela doutrina? É muito importante que isto também possa estar presente em cada estudo bíblico que nós damos. Depois, destacar as vantagens de conhecer a vontade de Deus através daquela doutrina. É verdade que nós podemos viver sem conhecer uma determinada doutrina, e quantas pessoas no mundo o fazem, mas quando eu conheço essa doutrina, quando eu percebo que Deus tem uma intenção por trás dessa doutrina, então a doutrina ganha muito mais importância, muito mais gosto, digamos assim, de poder ser praticada na minha vida. Eu percebo que Deus tem uma intencionalidade através daquele conceito, daquele princípio, e isso vai-me ajudar não só a estar mais perto de Deus, como a viver também, de uma forma prática, mais junto, mais próximo da sua vontade. Depois também podemos dar exemplos de como Jesus vivia a doutrina estudada. Isso vai servir como uma ilustração prática e ao mesmo tempo vai dar valor à doutrina que está a ser apresentada. Há uma relação entre Cristo e as suas doutrinas. Então, vamos ver como é que Jesus vivia essa doutrina, essa crença, essa ideia, esse conceito, como é que ele operacionalizava. E Jesus aí vai servir como exemplo. Se Jesus o fazia, então eu posso fazê-lo da mesma maneira e isso vai ser bom para mim. Isso ajuda a pessoa a compreender como a religião, como a espiritualidade podem ser muito mais práticas e muito mais presentes no cotidiano, nas suas vidas. Ora, muito bem. Agora, temos aqui uma questão de fundo que é esta. Como é que eu posso fazer o meu próprio estudo bíblico? Na verdade, eu não preciso de o fazer para dar estudos bíblicos. Eu, para dar estudos bíblicos, basta que tenha um material que já está previamente preparado. E vou apresentar-vos algum. Há, por exemplo, livros acerca de estudos bíblicos. Eu tenho este livro aqui, que todo ele é acerca de estudos bíblicos. Os mais variados estudos bíblicos, tem muitos. Posso usar também material que o departamento preparou para isso, como, por exemplo, esta série Querer é Viver. Eu posso usar este material e dar o estudo bíblico a partir deste material sem ter mais qualquer trabalho que seja na elaboração de um estudo bíblico por mim próprio. Tenho este também, Luz para o Meu Caminho. Há este manual também que aconselho a todos aqueles que se quiserem preparar melhor para dar estudos bíblicos, um manual acerca de estudos bíblicos, e também este livro que também fala acerca de estudos bíblicos e que nos ajuda a termos material para podermos dar estudos bíblicos, pelo menos sobre os pontos principais de doutrina que nós normalmente abordamos quando damos um estudo bíblico. Mas às vezes há situações muito específicas, muito concretas, que exigem que nós possamos ir além daquilo que está preparado neste tipo de material. Um estudo bíblico específico sobre um determinado assunto, ou abordado de uma determinada maneira específica para aquela pessoa que tem particularidades muito próprias. E então aí o desafio é que eu tenha que fazer o meu próprio estudo bíblico. Como é que eu posso fazer isso? Será que eu posso fazer? Na verdade é mais fácil do que aquilo que nós pensamos. Claro que podemos pegar em material deste, pelo menos para termos os textos mais importantes sobre determinado assunto. Mas vejamos alguns pormenores. Passos para nós darmos o nosso próprio estudo bíblico. Por exemplo, em primeiro lugar, primeiro passo, definir o tema a apresentar no estudo bíblico. Eu tenho que dar um estudo bíblico específico sobre uma determinada matéria. Então, eu tenho que definir qual é o tema que eu vou apresentar. E como eu já disse, um estudo, um tema, todos os textos que eu vou apresentar têm que estar relacionados com o tema que eu quero apresentar no estudo bíblico. Depois, segundo passo, então, procurar os textos. Os textos que falam desse assunto para o estudo, para se poder estudar. Claro que aqui temos um desafio. Há temas que têm inúmeros textos. Há outros que têm muito poucos textos. E eu tenho que estar ciente do que existe, daquilo que a palavra de Deus diz. Eu não posso ir além do que aquilo que a palavra de Deus diz. Não devo fazê-lo. Devo-me cingir àquilo que Deus diz na sua palavra. E então eu tenho que ver quais são os textos disponíveis para falar desse assunto. Tanto quanto possível, analisar todos os textos que falam sobre o assunto, para depois selecionar aqueles que melhor se adequam ao tema e à abordagem que eu quero fazer
acerca daquele assunto, adaptando-o à pessoa a quem vou apresentar o estudo. Depois tenho um outro passo que é importante, desafiante, que é definir quantos textos vamos analisar, vamos apresentar no estudo bíblico. E agora aqui talvez para alguns uma surpresa. Eu posso fazer um estudo bíblico com um único texto. São chamados os estudos bíblicos monotextuais. Eu pego num único texto da Sagrada Escritura e analiso o assunto à luz somente daquele texto. É uma possibilidade. Claro que não o podemos fazer com todos os temas, nem todos os textos bíblicos servem para isto, mas há alguns que são particularmente adequados para apresentarmos um estudo sobre um único tema com um único texto. Ou então, fazer o estudo bíblico na sua versão habitual, normal, mais frequente, que é apresentar vários textos que vão respondendo às questões que têm a ver com o tema que estamos a estudar com a pessoa. Aqui não convém ter muitos textos, porque normalmente quando temos muitos textos precisamos de mais tempo, é um esforço maior para a concentração da pessoa e depois acontece outra coisa. É que corremos mais o risco de não ter os melhores resultados quando pomos muitos textos a responder àquele assunto. Varia da pessoa para pessoa, de quem ministra o estudo e também da pessoa com quem estamos a estudar. Mas eu diria que até 10 textos, até 10, não tem que ser 10, mas até 10 textos por tema, pode ser uma quantidade bastante razoável para apresentarmos um assunto. Se não forem 10, preferencialmente devem ser menos, precisamente para evitar as questões que há instantes vos coloquei. Depois, devemos, então, escolher de todos os textos que nós estivemos a analisar quais são os melhores para podermos analisar, estudar o tema que estamos a apresentar. Ver quais são os textos que permitem fazer um encadeamento e, ao mesmo tempo, dar uma perspectiva geral e, tanto quanto possível, aprofundada do assunto que estamos a estudar com as pessoas. Finalmente, selecionando textos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, sendo possível. Porquê do Antigo e do Novo Testamento? Porque implicitamente estamos a ajudar a pessoa a compreender que a Bíblia é um todo. Estamos a mostrar que é necessário que efetivamente a pessoa compreenda que a palavra de Deus não é só o Antigo, não é só o Novo Testamento. Isto é absolutamente fundamental. Ora, então, como selecionar os textos? Muito rapidamente, os textos devem estar relacionados com o tema a estudar, já vimos. Os textos poderão ser facilmente compreendidos pelas pessoas que vão receber o estudo, também já referimos. Os textos permitem um desenvolvimento progressivo do tema a estudar, e este é um pormenor importante. Devem ir do geral para o específico. Devem ir do passado para o futuro, passando pelo presente. Devem ir do princípio ou regra para uma aplicação prática. Deve ter uma orientação progressiva, lógica e, tanto quanto possível, que venha ao encontro da pessoa. Finalmente, a seleção e a organização dos textos permite responder às perguntas básicas mais frequentes acerca do tema que está a ser estudado. Como já disse, pode acontecer que a pessoa nos coloque uma questão nova para a qual nós nunca encontramos. Já me aconteceu uma vez num seminário sobre Daniel, alguém me colocar uma questão que eu nunca tinha pensado nela, nunca tinha, em vários anos de estudo de teologia, nunca me tinha sido colocada, nunca tinha lido sobre o assunto e que me obrigou a ir à procura de uma resposta. Mas isso é importante, porque quando isso acontece, é a oportunidade que nós também temos de aprofundarmos os nossos conhecimentos e de estarmos mais preparados para apresentarmos esses temas às pessoas com quem estudarmos a seguir. Como analisar então um texto bíblico? Vejamos, o que é que o texto bíblico diz sobre o assunto que estamos a estudar? É aquilo que nós podemos chamar observação. Aquele texto diz-me qualquer coisa sobre o assunto que eu estou a estudar. O que é que ele diz? Depois, qual é o sentido ou significado do texto bíblico? É a interpretação. Aquilo que eu estou a ler, que significado é que tem? O que é que aquilo implica? O que é que quer dizer exatamente? E, finalmente, como é que eu posso aplicar aquilo que o texto diz, aquilo que o texto me ensina, como é que eu o posso aplicar a mim, à minha vida? Agora, meus prezados, é o momento das perguntas.
Se algum de vós tiver alguma pergunta que eu saiba responder, por favor, partilhem as vossas perguntas. A vossa pergunta pode ser importante também para ajudar alguém que nos está a acompanhar neste programa, para que possa também encontrar respostas às questões que enchem a sua mente. Ora, temos aqui uma pergunta. Por vezes as pessoas fazem perguntas sobre temas que nós não queremos ainda abordar. Como gerir esses momentos? Ora, esta é uma pergunta muito importante. Obrigado por a terem colocado. Vamos lá ver. Como é que nós podemos fazer numa situação destas? Não convém nunca dizer à pessoa que a pergunta não é importante, que a pergunta não é oportuna ou que não temos resposta para a pergunta. Eventualmente, enfim, se for a realidade, poderemos dizê-lo, mas é bom evitar esse tipo de situações. E então o que é que nós podemos fazer? O seguinte, dizemos, olha, essa é uma boa questão, mas se não está de acordo, como não está dentro do tema que estamos a estudar, então eu vou tomar nota e havemos de fazer, numa próxima oportunidade, um estudo específico sobre essa questão para ver o que é que Deus nos diz acerca desse assunto. E assim, mostramos à pessoa que valorizamos a sua questão, que temos respostas válidas que Deus nos dá através da sua palavra e evitamos fugir ao tema que estamos a apresentar naquele estudo. Abordamos esse assunto num estudo posterior. Segunda pergunta, qual a duração ideal de um estudo bíblico? Esta é uma excelente pergunta e acontece muitas vezes que ela é colocada. Ora, muito bem, eu diria que um estudo bíblico, a duração do estudo bíblico depende sempre de várias coisas. Antes de mais, deve depender da pessoa com quem estamos. Se é uma pessoa que gosta de aprofundar muitas coisas e tem disponibilidade de tempo, devemos demorar mais tempo com a pessoa. Se a pessoa não tem tanto tempo, ou se nós mesmos não temos às vezes esse tempo disponível, então nós devemos adaptar ao tempo que temos disponível. Eu diria que mais de meia hora é demais. Embora dependendo sempre das circunstâncias, dependendo muito das pessoas, também do contexto onde estamos a dar o estudo bíblico. Mas creio que um estudo bíblico durante meia hora é bom para respondermos às perguntas. Ir até uma hora eventualmente aceitável, mais do que uma hora eu digo que é demais. Porquê? Porque as pessoas têm outros afazeres e a vida moderna é uma vida muito agitada, andamos sempre a correr e demorar mais do que uma hora com uma pessoa pode ser muito contraproducente, porque a pessoa pode ser tentada a pensar que quando estamos com ela, ela perde muito tempo. E não é bom que a pessoa sinta que perde alguma coisa quando está connosco. É importante, quando estamos a dar um estudo bíblico, que a pessoa sinta que está a ganhar muito connosco, não a perder. Portanto, meia hora, uma hora ao máximo, não mais que isso, eu não aconselho, a não ser em situações muito excepcionais. Ora, muito bem, temos outra pergunta. Como gerir os apelos numa série de estudos bíblicos? A cada estudo ou mais espaçados? Eu diria que a cada estudo podemos fazer um apelo. Mas o apelo deve estar, como disse, diretamente relacionado com o aspecto prático do assunto que estamos a estudar. Não é o apelo final para que a pessoa aceite Jesus como seu salvador pessoal, mas é um apelo que vai levar passo a passo a pessoa nessa direção. A pessoa habitua-se aos apelos. E quando chega o momento de apelar à pessoa para que ela aceite Jesus, ela já está habituada a responder a apelos. Aquele apelo que fazemos em cada estudo é um apelo que leva a pessoa a responder, a aderir ao assunto que nós lhe apresentamos. Este é o segredo. Se é sobre oração, ajudar a pessoa a tomar o compromisso de orar mais vezes, de orar de acordo com a palavra de Deus. Se é de observar o sábado, que a pessoa possa organizar o seu tempo, a sua vida, de maneira a poder ter o sábado como um dia especial na sua semana. E por aí fora, arranjar maneira de fazer sempre uma aplicação prática, e o apelo deve ser dirigido para que a pessoa possa, de alguma forma, aplicar o ponto doutrinário na sua vida de uma forma prática. O apelo final, esse é o apelo para seguir a Jesus, mas vem na sequência de todos os outros apelos que foram feitos, um em cada estudo. No fundo, o apelo é um desafio à pessoa para que a pessoa responda positivamente ao assunto que abordou, àquilo que ela aprendeu durante aquele estudo bíblico. E, finalmente, outra pergunta, sendo possível escolher, o que lhe parece mais positivo, dar estudos bíblicos a grupos de pessoas ou individuais? É uma excelente pergunta também. Eu diria depende. Depende do nosso tempo, depende também da disponibilidade das pessoas, depende também das pessoas estarem predispostas a estudar individualmente ou então em grupo. Há pessoas que se sentem mais à vontade a estudar individualmente porque podem colocar as suas perguntas, que às vezes são muito específicas, muito privadas, ou então há pessoas que se sentem mais à vontade se estiverem num grupo porque não se sentem tão comprometidas, tão expostas, porque estão num grupo e no grupo diluem mais a sua individualidade e podem estar mais atentas a certos pormenores que se calhar se fosse
frente a frente, não poderiam ter. Daí que depende muito, depende das pessoas, depende do tempo, depende das oportunidades, depende das horas a que se possa fazer o estudo. Um estudo feito em grupo permite-nos ganhar tempo, porque em vez de termos 5 períodos com uma pessoa, podemos ter um período com 5 pessoas e naquele espaço de tempo damos mais estudos bíblicos, alcançamos mais pessoas. Tem vantagens. Noutros casos, o estudo bíblico individual é mais vantajoso. Depende muito. Depende da pessoa, depende das circunstâncias. Não há mais perguntas, agradeço a vossa atenção e espero que de alguma forma possa ter contribuído para que vos possam incentivar a partilharem a palavra de Deus com os outros. Cada crente é chamado a ser um missionário. Nós sabemos isso. Dar estudos bíblicos é um privilégio que nós temos de apresentar a palavra de Deus às pessoas e, ao mesmo tempo, aprofundarmos nós mesmos o conhecimento acerca da revelação que o Senhor colocou na sua palavra para nos ajudar a compreendê-lo melhor, a amá-lo mais e a estarmos melhor preparados para o seu reino. Que Deus vos abençoe no vosso ministério dos estudos bíblicos.